Eu já li 2 livros do Trump. Dispensáveis. Não precisem ler. Mas era Arte da Negociação, Sim. sobre como ele faz negócio. E eu li um que era dele com o Robert Kiyosaki. Nossa. Horrível. Mas era necessário. Eu queria ficar rico, né? Falei, deixa eu ler as coisas que os ricos fazem, etc. Mas na Arte da Negociação, resumindo o livro, simplesmente ele fala o seguinte: vai chegar para negociar, chega com os 2 pés no peito. E aí, quando você abrandar o discurso, o outro cara é uma vitória. Então ele tá disposto a fechar no meio termo, que é o que você sempre quis desde o começo. Então isso de eu vou construir um muro e fazer o México pagar pelo muro. Calmamente, controla a imigração, não sei o que, vai ter menos gente entrando ilegalmente. Ah, então beleza. Exato. Pro México é uma vitória, mas era o que ele queria desde o início. E é lógico que isso é muito diferente do que líderes globais costumam fazer. Até pelo background do pessoal, né? A maioria não era empresário, Não. o cara é político de carreira, né? Você fala alguma E coisa? todo mundo quer ter uma boa política, né? Quer ter um, quer ser o um bom babaca da mesa, né? relacionamento. Não, Exatamente. até você já deve ter visto o Caminho da Servidão do Hayek. Ele fala claramente que a habilidade que você tem para ascender na carreira política é muito diferente da habilidade que você tem para ascender na carreira de negócio, né? Assim, então, enquanto pro fundador e empresário de uma que começou um negócio do zero, ele é importante o objetivo, o resultado pragmático do que ele atingiu, e o mercado, o livre mercado, ele filtra qual é um negócio bem sucedido e mal sucedido todo dia lá, por ir lá, consumiu bom, não consumiu ruim. A política é diferente. A política, o cara que é eleito primeiro o presidente de um partido, ele tem que ser o cara que teve o melhor relacionamento com todo mundo, é o cara que, enfim. E aí esse cara que é o cara que vai disputar uma eleição regional e que tem que prometer, e ele tem que ter um caráter que ele promete muita coisa que ele sabe que ele não vai cumprir direito e tal. Então, assim, os líderes políticos em geral, no geral, quando você olha pelos incentivos que estão... Eu não estou questionando o caráter de políticos. E aí fica... Mas poderia totalmente, né? Fica a critério de quem estiver escutando. Mas os incentivos que são criados para você ascender na carreira política são muito diferentes dos incentivos que estão criados para você ascender na carreira de um empresário. Então, no final do dia, o perfil do Trump é muito diferente do perfil médio de político, né? Assim, o jeito que ele negocia, o jeito que ele fala. E aí, obviamente, né? Está todo mundo acostumado a escutar líderes que são soft-spoken, que têm palavras bonitas, que prometem coisas legais e que falam que vão ser legais para todo mundo. E aí escuta o Trump falando, você fala assim, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, como que os caras elegeram esse cara? Mas aí quando você vê no final do dia, de maneira pragmática, os resultados alcançados são bem diferentes do que de um lado e de outro também. Então, isso que você falou de políticos, né? Da questão do caráter. Eu lembro sempre do argumento do Hayek de que os piores chegam ao poder. E é muito claro ver isso numa eleição. Se tá lá um resultado e alguém chega, eu vou virar político, por exemplo. Fala, Bruno, pra você ganhar a eleição, você tem que mentir, você tem que roubar, tem que matar. Eu falo, cara, eu não tô disposto a isso, então você não ganha. Se tem um cara que fala, não, eu faço tudo isso. Ele tem vantagem, vai fazer muito mais coisas do que eu. Então, no final, ele vai levar. Quem promete mais tem benefício na eleição. Então, no final, né? Esse cara prometer um mundo de coisas pra fazer acontecer o mínimo. Cara, é mais tributação na tua cabeça, é mais dívida, é mais aumento da oferta monetária e as consequências aparecem pro povo. Mas agora, voltando a essa questão de geografias, tem alguma outra que vocês olham com bons olhos? Ou não, cara, é mais os americanos são uma máquina realmente, não tem nada comparável? Ou tem algum tipo de emergente que você fala, não, dá pra ter uma posição ali, a gente acha que é interessante? A gente olha as principais economias do mundo. Hoje, realmente, o foco maior está nos Estados Unidos. Uma das coisas que a gente acompanha muito é a China, exatamente para entender qual que é o impacto desse negócio aí das moedas e como que isso daí poderia ter impacto aqui no Brasil. Mas hoje a gente não tem nenhum investimento especificamente na China. A China é um ambiente um pouco mais complicado de investir em ações, então é um negócio que a gente tem evitado bastante. Mas Já tiveram alguma vez posição na China? Putz, muito pouco e de forma... Assim, no final das contas, né? Quando a gente compra Vale, por exemplo, é uma forma de você investir na China. Então, a gente prefere fazer através desses mecanismos indiretos do que investir propriamente lá. Mas a gente olha outros mercados, a América Latina é um lugar que a gente sempre acompanhou, então sempre tem oportunidades, mas eu diria que são mais específicas pelas empresas do que pelos países, tá? E hoje o foco principal em geografia tá nos Estados Unidos mesmo. Dentro de geografia, né?
tem o cluster de demografia e quando você olha do ponto de vista demográfico, a vantagem dos Estados Unidos é muito substancial versus outros países. A China está passando um colapso demográfico nunca antes visto na história da humanidade. A população dela vai nos próximos 20 anos encolher de maneira substancial, o que prejudica bastante a atividade econômica. A Europa e Japão também estão em declínio, em ritmos diferentes e em um nível muito diferente de renda, o que permite um declínio muito melhor, né? Assim, uma coisa é você parar de ficar rico quando você já tem uma renda muito legal, uma casa bacana, um carro bacana, aí a sua renda estabiliza e começa a cair. Beleza. Outra coisa é quando você não tem nem uma previdência privada e nem um carrinho para você andar, você parar de ganhar dinheiro. Aí é difícil. Ficar velho antes de ficar rico é muito mais complicado. Né? E aí, assim, né? O livre mercado é livre mercado. Tem um país no mundo onde as pessoas fazem fila para entrar e todos os outros países do mundo as pessoas saem. Então, a demografia... e aí a demografia se beneficia disso, né? Porque a população cresce mesmo com uma taxa de natalidade abaixo de 2. Então, no final do dia, tem uma vantagem substancial ali. Assim, óbvio, né? Assim, uma coisa que você comentou no passado de as pessoas... Imigração é bom, né? Mas que as pessoas têm que querer ir para lá. Os Estados Unidos acabam combinando isso. O Brasil tem uma vantagem muito legal. Assim, o Brasil é um país de settler, assim como os Estados Unidos. Não tem família americana de 20 gerações. A família, no máximo, tem 5, 6, né? Então, é um país que você pensa no presidente americano, ele pode ser negro? Pode, já foi. Ele pode ser descendente asiático? Pode. Pode ser descendente de indiano? Pode. Ele pode ser branco? Pode. Ele pode ser mulher? Pode. Você não tem uma figura clara na cabeça de quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Agora, você imagina um alemão presidente da França? Não tem como, né? Assim, ou um brasileiro presidente ou primeiro-ministro do Japão? Não vai ser assim, né? Então, os países que são settlers, que foram formados depois e que as pessoas foram para lá e que tem um mix cultural muito grande, eles têm uma capacidade muito boa de receber pessoas e de ser welcome para a imigração. Enquanto países que são os países originários, que são civilizações de milênios, eles têm dificuldade muito grande de receber pessoas. E aí, por consequência, né, assim, para você ter as melhores empresas do mundo, você tem que ter, assim, 5% do melhor do mundo. E aí você tem que ter um país, não dá para você depender da sua população só. Você tem que ter o melhor sul-africano com você tem que ter o melhor indiano com você tem que ter o melhor russo com você. Então, são poucos países que têm essa capacidade de atração. Hoje, no mundo, tem um. O Brasil poderia ser um país do ponto de vista geográfico, tem recursos naturais bons, tem um perfil demográfico não tão ruim quanto o perfil demográfico europeu e asiático, e tem capacidade de assimilar pessoas de culturas diferentes, assim, né? O Brasil tem um problema mais, assim... pontual do ponto de vista de institucional, geopolítico e tudo mais, que a gente vive aqui. Mas o Brasil tem um potencial... Quando você faz análise dos quesitos geográficos, demográficos, poxa, me fala aí, os Estados Unidos ele tem uma vantagem muito grande. Me fala uma outra geografia legal. Cara, o Brasil é uma das melhores geografias que tem. É que a gente faz bastante esforço para estragar, mas é uma das melhores geografias que tem. Não, o Brasil realmente tem muita coisa... Tem muita vantagem, atrativa, né? Até nesse processo que a gente estava vendo de pessoal tirando indústrias da China pós-pandemia, eu pensei, cara, vai vir gente pro Brasil. E não veio tanto, né? Não veio. Não, deveria vir, mas porque a gente está para os Estados Unidos, um país amigável, não tem guerra acontecendo aqui na América do Sul, mas você pega a parte institucional é meio bagunçada, a segurança jurídica é ruim, a moeda também é imprevisível a direção.